Beleza, tendo corrigido isso, vou tirar esse background yellow aqui, vou tirar essa borda também, e a gente já sabe então que as nossas sections, as duas sections da home, estão ficando full height e a primeira section está corrigida. Se eu atualizar aqui agora, beleza, tudo certo, tá? Temos duas sections e tá tudo belezinha. Ok, vamos começar a fazer as nossas... trabalhar com as colunas. Vou tirar esse section 1 e section 2 aqui, acabou não servindo para nada, né? E a gente vai trabalhar só na primeira section agora. E a gente vai fazer posicionar os textos e imagens, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a trabalhar com o Bootstrap, tá? Então dentro da nossa section aqui, aí eu vou criar uma div. Eu vou falar que ela tem uma classe de container. E como ela vai ocupar 100% da largura aqui, então ela vai ser um container fluid, tá? E aí dentro do container fluid a gente precisa de uma row, tá? Então vai ser outra div, class row, porque o Bootstrap exige que a gente tenha uma div row para a gente poder usar as colunas dele, certo? E aí, beleza, agora a gente vai começar a trabalhar com as colunas. Se você se lembra na nossa aula sobre Bootstrap, Grid System, a gente tem que passar uma class que começa com a palavra call. Se a gente passar só assim, call, né, ele vai servir para menor que 576 pixels de largura, tá? Ele vai começar a partir do zero, digamos assim, tá? Se a gente começar a passar call sm alguma coisa, ele vai começar a funcionar a partir de 576 pixels de largura, tá? Mas o ideal é que a gente comece a partir do sm mesmo. E aí, se a gente quiser que essa coluna ocupe mais... É estranho falar, né? Essa coluna ocupe mais colunas, né? Se a gente quiser que esse elemento, no caso, que vai ser esse aqui que a gente vai fazer agora, ocupe mais de 3 colunas, aí numa view diferente, a gente tem que passar, então, as classes corretas, né? Então, na view small, eu quero que ocupe 12, tá? Eu quero que ocupe a largura total. Eu quero que venha do começo ao fim, porque vai estar pequenininha a tela. Na view... medium, tá? Call md de medium. Aí eu quero já que ele ocupe, então, as 3 colunas, tá? Ou talvez 4, não sei, a gente vai ter que visualizar, tá? Talvez no medium tenha que ocupar 4, mas vamos deixar, por enquanto, 3 mesmo, tá? O que aconteceu aqui? Nossa, ele criou um monte de divs aqui, eu não entendi por que o Prettier fez isso. Deixa eu só tentar entender o que está acontecendo aqui. A section vem aqui. Essa div aqui de baixo vem aqui. Tem uma div fechando a mais aqui. Beleza, corrigido. Tá, legal. Bom, com isso aqui, a gente já, teoricamente, já consegue ver... vou colocar um H1 aqui, tá? Vou falar... É um olá, né, que eu coloquei. Isso. Ele vai ter que ficar maior depois, mas a gente vai trabalhar nisso depois. Por enquanto, vamos só marcar aqui. Vamos colocar já umas classes aqui para ficar mais... Então, eu sei que esse aqui vai ser um JL Title. Lembra que a gente criou a classe? Olha como vai ficando fácil de trabalhar agora. A gente já tem as classes, não precisa ficar indo lá escrever CSS toda hora. Então, a gente tem o text green também. E beleza. E a gente tem um parágrafo aqui embaixo. Então eu vou só copiar esse texto. E aí eu vou colocar num P. Vou colar. É um parágrafo só, não chega a ser 2 parágrafos. Então vai ficar tudo dentro do mesmo P aqui mesmo, tá? Esse P, então, ele também vai ter uma class. E vai ser o nosso JL Text Light. Beleza. E aí, então, a gente tem João Lemon e UX UI numa corzinha verde. Como que a gente faz isso? A gente cria uma tag de spam, tá? E aí a gente coloca só a palavra que a gente quer alterar o CSS dentro do spam. Então vai ser João Lemon e também vai ser UX UI. Então eu vou colocar outro spam aqui. E aí vou pegar UX UI e colocar dentro. E nesses 2 spams a gente vai passar a classe do text green, tá? E aí, provavelmente, isso já vai resolver pra gente. Então, nessa aqui, text
green, tá? E no outro, mesma coisa. No outro span, na abertura aqui da tag. Beleza. Legal? Agora vamos visualizar e ver o que aconteceu. Olha só. O nosso texto foi para lá em cima. Já dá para entender, já dá para perceber que ele tá sim ocupando 3 colunas, porque ele vem só até aqui e para, tá? Ele não foi até o final da linha. Então, é outra coisa que já dá para perceber. Agora, a gente tem outras coisas para trabalhar aqui nesse layout, para começar, então, a deixar ele igual ao nosso design, tá? Mas olha só, ele já está ocupando 3 colunas, isso é uma coisa legal, tá? Agora, a gente precisa fazer o quê? Olha aqui no nosso design. Ele não começa da primeira coluna, ele começa a partir da terceira. Como que a gente faz para falar assim, olha, você não começa da primeira, comece da terceira, tal? A gente usa uma propriedade que chama offset, tá? Não é nenhuma propriedade, estou falando errado. É uma classe do CSS Grid, né? Do Grid System do CSS, que é o offset. O offset é tipo assim, quanto de offset você quer dar para esse elemento? Quantas colunas você quer que ele deixe para trás de offset, né? Então vamos lá, bootstrap grid, grid. E aí vamos lá ver então como que trabalha esse offset do Bootstrap, tá? Vou aqui no Grid System, vou dar uma busca rápida aqui. Beleza. E aí então, olha só, você basicamente fala offset, qual view, né, qual media query que você quer e o tanto de colunas que você quer. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai ser, como são duas, né, no nosso design aqui, uma, duas, então a gente vai fazer isso. A gente vai falar offset md duas. Então, na view md, na view medium, tá, deixe 2 colunas para trás. Na SM não, na SM eu não quero, beleza? E aí vou dar um refresh e agora ele jogou 1, 2 colunas e começou o texto. Legal? Bom, tá começando a ficar pronto, mais ou menos pronto, né? O que a gente precisa fazer agora? Se a gente for na nossa row, a gente... Aqui tem os utilities for layout, tá? Mas eu quero achar row... como que eu vou pesquisar isso aqui dentro para ficar mais fácil de achar? São as propriedades do Flexbox que a gente consegue passar como classes no nosso Grid System, tá? Então é o align... aqui, estava bem aqui. Olha só, a gente passa na row, e aí se você lembra das propriedades do Flexbox, as classes do CSS são mais ou menos iguais, tá? Então, só que você passa na row num formato de classe. Então a gente vai pegar aqui, ó, align items center, e se a gente fizer isso, a gente já vai conseguir fazer então com que esses elementos, aqui na row, né, a gente vai conseguir fazer com que esse elemento aqui, essa coluna, ela fique alinhada verticalmente. Então, só recapitulando, a gente tem um container, aí a gente tem a nossa row, e a gente tem uma coluna apenas dentro da row por enquanto, tá? Então, essa coluna ela ocupa só 3 mais 2, então ela ocupa 5, né? Nessa view aqui, medium, tá? Uma outra explicação que eu estou deixando passar em branco sobre o Bootstrap Grid System é que se eu coloco no medium aqui, e não coloco no large, no extra large, eles vão herdar do medium, tá? Então, por isso que eu não coloquei o large e o extra large, tá? Você só precisa declarar os menores, tá? Agora, se você for até... Você começa no small, depois você declara o medium, e você sabe que o seu large e o seu extra large vão ser iguais ao medium, você não precisa declarar eles, legal? Então, tá. Vou salvar aqui agora, e vou atualizar aqui a nossa página. E não funcionou o nosso Align Items Center. Deixa eu só ver o que deu errado aqui, porque deveria funcionar. A gente precisa passar uma altura para nossa row, tá? Só que a gente não passou, por isso que não está funcionando. Tá? Se a gente inspecionar o elemento aqui, inspecionar, a gente vai ver que a nossa row está do mesmo tamanho do conteúdo, por isso que eles não estão
se alinhando verticalmente. Cadê a row? Aqui a nossa row, tá vendo que ela tá desse tamanho? Se eu passar aqui arbitrariamente, ó, height sem VH, aí alinhou verticalmente, tá vendo? Legal? Bom, então a gente vai ter que trabalhar isso, só que visualmente a gente não quer que fique alinhado desse jeito. A gente tem um alinhamento aqui vertical que ele tem que ficar numa posição certinha e tal. Então, eu vou optar por fazer uma coisa que é um design trabalhando com porcentagem, tá? Então eu vou colocar uma porcentagem de margem top e vou passar uma classe aqui, então, para essa box aqui, para essa coluna, tá? E eu vou chamar ela, então, de JL Display Text Home. Display Text, tá? Deixa eu pensar direitinho numa classe que poderia ser reaproveitado depois na página sobre. Pode ser Display Text mesmo, tá? Legal. Vou salvar. Beleza. Agora eu venho aqui no nosso 320, tá? Aí eu vou falar o que então? Eu vou colocar um comentário aqui para deixar claro que eu estou começando a editar home, tá? Isso é legal para você se situar no seu arquivo. Beleza. E agora então, JL Display Text. E aí sim eu vou colocar um margin top. Eu vou colocar em porcentagem, então eu vou colocar 25% para testar, para ver se vai ficar legal. Por que eu estou trabalhando com porcentagem? Porque a gente tem que achar um valor aproximado que simule essa mesma distância aqui, tá? Independente do tamanho da tela da pessoa. Então, se eu colocar um valor fixo, vai ficar diferente de uma tela para outra, certo? Agora, se eu coloco porcentagem, esse valor é dinâmico, tá? Ele respeita a resolução da tela da pessoa. Então, vou atualizar. Eu tenho que tirar, na verdade, lá do row, tá? O justify, o align item center aqui, para poder funcionar. Beleza. Agora sim, ficou com os 25%. Cadê? Deixa eu achar aqui. Tá com os 25%, só que eu achei que 25% ficou muito. Então eu vou diminuir para 15%. Agora eu acho que está mais próximo do que a gente queria, né? Pelo design aqui. Só que o olá está muito pequeno. Então vamos trabalhar esse olá. E aí eu vou criar uma classe que vai chamar... deixa eu pensar aqui. Ela vai ser uma classe de texto, tá? E ela vai ser um JL Title Big, tá? Vai ser um título grande, tá? Então, JL Title Big. E a gente vai só modificar, então. Vai continuar com o title e a gente só vai passar o tamanho. Font size. E a gente vai lá no nosso design olhar. 120. Bem grandinho. Talvez a gente tenha que alterar isso aqui depois nas views menores, tá? 120 pixels. Beleza? Vou atualizar aqui. A gente não aplicou, né? Tem que aplicar lá no nosso H1. Então a gente vem aqui no H1 e aplica. Beleza, deixa eu dar um Enter aqui, ó, só para você visualizar melhor onde está começando e terminando cada coisa, tá? Beleza. Então agora, provavelmente o nosso título vai ficar grandão. E é isso, é bem isso mesmo que a gente queria, tá? Legal? Beleza, agora vamos, para finalizar essa aula, posicionar a foto. E posicionar a foto é muito simples, né? Bom, a foto, quantas colunas ela ocupa? Ela ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que olha só que curioso. Ela ocupa 7 colunas, mas ela está entrando dentro do texto aqui, logo abaixo, tá? Como que a gente pode fazer isso, então, para ficar legal? A gente tem duas opções. Ou a gente aplica ela como background image, tá? Da própria section. E eu acho que vai ser o mais apropriado aqui nesse caso.
tá? E aí a gente acaba perdendo a referência das colunas, a gente vai ter que dimensionar no olho mesmo, digamos assim, centralizar, né? Se bem que eu acho que ela tá bem centralizada. Não, não tá não. Ela tá um pouquinho mais para a direita do que centralizada. Centralizada, ela teria que estar... esse pontinho aqui teria que estar aqui, ó, tá? Mas se a gente aplicar ela como background image, eu acho que vai funcionar legal. E outra coisa que a gente pode fazer é criar uma div com 7 colunas e a gente aplica ela só dentro da div de 7 colunas. E dentro da div de 7 colunas a gente subdivide ela e coloca esse elemento aqui dentro dela, que também é uma possibilidade. Mas eu acho que eu vou aplicar como background da própria section mesmo, tá? Então vamos lá. A nossa section, ela não tem nome ainda, tá vendo? Ela é só um JL full height e first section, tá? Eu vou colocar um ID nela para ficar mais correto, tá? E aí ela vai se chamar, então... aí sim no ID a gente pode fazer uma referência direta ao que se trata essa section, tá? E aí eu vou colocar então JL home, deixa eu pensar, JL home presentation, tá? É a apresentação pessoal na home, beleza? E aí então vou salvar aqui. E agora, isso também é meio polêmico, tá? Você usar ID aqui nas formatações de classe CSS, tá? Mas não vai ser uma classe propriamente dita. Deixa eu pensar. Aqui a gente está editando a home, né? Bom, se eu colocar... eu vou colocar assim, depois no futuro, se a gente tiver que trocar, a gente troca, tá? Mas por hora eu vou fazer assim mesmo. Então vai ser JL... o que eu coloquei mesmo? Home Presentation, né? Home Presentation, beleza? E aí, então, agora eu vou colocar um background image. E a gente vai lá na nossa pasta de image, buscar, tá? Então, pontinho, pontinho para sair da pasta CSS, entra na pasta images e a gente pega o João Lemon Designer Home. Esse arquivo @2x eu gerei ele automaticamente a partir do Adobe XD, que é o software que eu usei para fazer o layout, tá? E ele serve para telas de retina, tá? Então, as telas de retina vão automaticamente carregar a versão @2x, mas no código você pode pôr a versão normal mesmo, tá? Beleza, vou passar aqui, ó, background, repeat, no repeat, legal. E agora a gente precisa fazer o background position, tá? E aí é o eixo X e o eixo Y, tá? No eixo X, eu vou querer que ele fique... vou colocar 20%, tá? De distância da lateral esquerda. E no eixo Y, eu vou querer que ele fique alinhado ao bottom. Vamos ver como ficou isso. Atualizo. 20% não foi suficiente, olha só. Vai ter que ser um pouco mais de 20%. Na verdade, bem mais. Então, vou colocar 40%. Vou atualizar. Também não. Vamos colocar, então, 50%. Deixa eu tirar aqui. 50 já tá legal, tá bem próximo. O que eu acho que a gente tem que fazer é diminuir o topo aqui, ó. Então, 15% de margem top, eu vou colocar só 10, tá? E beleza, eu acho que a gente conseguiu fechar aqui dentro do layout, da proposta do layout. Tá bem similar. Para ficar certinho mesmo, o ideal era a gente fazer a nossa coluna de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. E aí, então, a gente posicionar a imagem dentro dela, né? Bom, mas eu acho que ficou bacana assim também. Tá colado ao bottom do jeito que a gente precisa. Então, eu acho que eu vou manter assim, porque o objetivo está correto. Olha só, tá até... na responsividade aqui, tá interessante. Depois a gente pode até diminuir essa imagem aqui nas views menores, tá? A gente vai trabalhar um capítulo só para corrigir a responsividade. Por enquanto a gente está fazendo tudo na view desktop mesmo, beleza?
Bom, mas é isso, né? A gente basicamente terminou, então, a nossa página home. É legal, né? Ver o nosso site já tomando forma de acordo com o layout que a gente desenhou, né? E eu acho que ficou bacana, beleza? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.